A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa lição bíblica. A próxima lição é a lição de número 2. Nós vamos estudar Somos Cristãos. O irmão comentarista é o pastor Ezequias Soares. Nós vamos enfatizar aí o comportamento cristão, o ser cristão. Lembrando que é um resumo paralelo à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Quero iniciar aqui lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o verso 26, que está escrito assim. Está escrito assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Interessante que quando nós refletimos sobre esse assunto, Lucas ele vai nos deixar claro que os discípulos neste momento não se intitularam cristãos. Eles são chamados de cristão pelos que estavam do lado de fora. Então foram vistos neles um comportamento, um testemunho e mostravam que eles estavam seguindo alguém. Eles estavam seguindo outra pessoa. Então eles estavam passando adiante aquilo que o mestre havia feito. Então o comportamento deles, os atos deles, fizeram com que aqueles que estavam do lado de fora os chamassem de cristão. O nosso amado irmão, no seu dicionário, Orlando Boyer, ele vai colocar a definição da palavra cristão, que é seguidores de Cristo, seguir a Cristo. E junto com a definição, ele vai colocar alguns termos, como também os seguidores de Cristo foram denominados, foram chamados na época. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Os do caminho, que está em Atos 9:2. Irmãos, que está em Atos 15:1 e 23. E 1 Coríntios 7:12. Discípulos, que nós vamos enfatizar em momentos, está em Atos 9:26 e 11:29. Crentes, Atos 5:14. Santos, Romanos 8:29 e 15:25. E lógico aí, seita dos nazarenos, que está em Atos 24:5. Mas o título aí que permanece na história aí é cristão. E eu gostaria de enfatizar com os irmãos aí o que é ser cristão, fazer aqui uma reflexão sobre o que é ser cristão para o nosso resumo aí desta aula. Como que nós estamos sendo cristãos. A nossa prática, os nossos atos vai mostrar quem somos. Não é simplesmente dizer que somos, mas fazer aquilo que Cristo fazia, para aí enxergar, o povo enxergar em nós o ser cristão, que seguimos a Cristo. Somos cristãos. Jesus ele vai falar aos seus discípulos o comportamento, como que eles deveriam se comportar para ser identificado neles aí o ser cristão. Nós sabemos que Jesus ele resume os 10 mandamentos em um, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele vai enfatizar o amor aos discípulos. Tanto é que ele vai trazer aí em João 13:35, ele vai dizer: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, ou se vocês amarem uns aos outros. Aí usa o se amarem uns aos outros. Discípulos é o que recebe disciplina, aprendiz, ou aquele que recebe instrução, que segue os conselhos, ou imita o exemplo de outro. Foi aquilo que foi identificado lá para dar o nome de cristão, Lucas dizendo, em Atos 11:26. O comportamento deles fizeram com que os outros os chamassem de cristão.
E Jesus vai trazer aqui um comportamento, um ato, algo que deve ser feito pelos discípulos. Amar uns aos outros. Amar. Né? Ele vai também dizer em Lucas 14:33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, renunciar a si mesmo, como ele diz. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. E aqui ele diz, aquele que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Desde aquilo que é material, renúncia, deixar por Jesus. Ele vai falar, renuncie, em outra passagem, a si mesmo. Negar a si mesmo. Não fazer por você, mas fazer pelo reino. Não fazer para nós, mas fazer pelo reino. Nada deve ser aí oposição, problema, para que nós não façamos a obra de Deus. Que nós devemos renunciar a nós mesmos, pela causa do Evangelho. O amor próprio, o amor a si mesmo tem nos tirado da presença de Deus. E lembrando que o amor a si mesmo é uma das características do legalismo. É fazer por si próprio. Lembrando que o amor a si próprio vai colocar o homem no centro. Era o que os judaizantes estavam fazendo. Né? Retornar às obras da lei. Ou seja, aquele que observava, né, observava a lei, as regras da lei, né, querendo trazer as obras da lei para o cristianismo, fazia com que a pessoa alcançasse benefício de Deus, inclusive a salvação. Negando aí, os legalistas negavam a graça de Deus, que é o favor imerecido. Paulo escrevendo em Efésios 2, que é por meio da fé, pela graça sois salvos. Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nada que nós fizemos, nos dá o direito de alcançarmos algo de Deus. Não, tudo é pela graça. Os legalistas e os judaizantes vinham aí com este objetivo aí, negar a obra de Cristo no Calvário, colocando o homem no centro. É o que ele faz que vai dar-lhe o direito. Ser cristão não é isso. Mas Jesus, ele fala para ser seus discípulos, o homem deve negar a si mesmo, ou ser cristão, negar a si mesmo. Negar o amor próprio, negar tudo que se volta para si e colocar em primeiro plano a obra de Deus, a igreja de Deus. O testemunho cristão está acima de todas as coisas. E por falar em testemunho, o ser cristão é algo que não é nós que identificamos em nós. Nós fazemos para que isso aflore, aconteça. Mas é os outros que vão identificar em nós, no ambiente em que estamos. Né? Ser cristão não se resume simplesmente ao nosso momento de culto. 1h30, 2 horas que estamos na terça, a congregação é terça, quinta e domingo. Ser cristão, ser discípulo de Cristo não se resume a este momento, o momento da escola dominical, aquilo que fazemos. Já voltamos ao legalismo. Não é aquilo que fazemos. Simplesmente no momento de culto. Isso é importante. Precisa fazer parte da vida do cristão. Mas é o que somos. Ser cristão no ambiente em que você está. Ser cristão na ida ao trabalho, na volta ao trabalho, no coletivo, no trem, no metrô. No estar no serviço ali, trabalhando, o seu comportamento é cristão. O seu comportamento é ser cristão. Eu sou de Cristo. E eu vou fazer como Cristo fez. Então não se resume ao nosso momento de culto.
Paulo também vai dizer isso em Efésios, no capítulo 4, verso 2 ao 6. Ele vai trazer um ensino aos irmãos que estão ali na igreja de Éfeso, né? Ele vai trazer ali alguns comportamentos importantes. Ele vai dizer, rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aquele que não tiver amor, o renunciar a si mesmo, aquele que não amar ao seu próximo, não pode ser o meu discípulo. Aqui Paulo traz a palavra suportando uns aos outros em amor. O suportar não é estar presente mesmo não querendo, ou ele está ali, eu vou suportar, né? O tolerar. O suportar aqui é tomar a dor. O suportar aqui era aguentar em amor, ou seja, colocar a pessoa sobre os seus ombros e dizer, vamos caminhar juntos. Lembra do renunciar a si mesmo? Isso é ser cristão. Nem que seja para andar de joelhos, eu vou levar você comigo. Vou suportar em amor. Fazer com amor. Paulo também vai trazer outro comportamento cristão. Primeiro, o amor. Ele vai trazer outro comportamento de como devemos ser cristãos. Ele vai falar da alegria. A alegria. A alegria é independente da circunstância. Paulo, preso, começa a carta de Efésios, no capítulo 4, ali, dizendo que ele é um preso no Senhor. Paulo esteve algumas vezes preso e ele vai suportar isso com amor e alegria, né? Ele vai dizer que no capítulo 5, do 3 ao 5 de Romanos, comportamento cristão em meio às crises, em meio às dificuldades. Olha o que ele vai dizer. Paulo e Silas cantaram na prisão hinos, estavam alegres, independente da circunstância, o cristão é alegre. O cristão exala amor, precisa ser parecido com o mestre e está alegre independente da circunstância. Romanos 5, olha o que Paulo diz. A partir do versículo 5, 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, glória! No capítulo de 2 Coríntios, no capítulo 12, o verso 10, olha só o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer assim: e a outra a operação de maravilhas. Não, 2 Coríntios. Desculpa, gente. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Vai dizer assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Pelo que sinto alegria nas fraquezas. Pedro vai dizer em 1 Pedro 4,13, olha só o que Pedro vai dizer, comportamento cristão em meio às dificuldades. Ele vai dizer assim, 4, versículo 13 de 1 Pedro, ele vai dizer assim, 4, verso 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Oh, glória! Ser participantes das aflições de Cristo. Lembra de Cristo no Getsêmani,
Lembra das pisaduras de Cristo na cruz do Calvário? Independente da circunstância, sendo açoitado, sendo ali trajado, sendo ali cuspiram em Jesus. Jesus não levou em conta os seres judeus, romanos, mas ele diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ser cristão, independente das circunstâncias, às vezes vai ter um momento que estamos na razão, mas nós perdemos por amor ao Evangelho, por amor à Igreja de Deus. Ser cristão é suportar uns aos outros, suportar as aflições, não entrar por um caminho de murmuração. Quando entramos por um caminho de murmuração, é outro princípio aí, outra característica do legalismo. Porque quem murmura acha que deveria ter alcançado. Acha que as pessoas devem se voltar a ele, as coisas devem acontecer com ele, ou já era para ter acontecido. Não é para ter acontecido na vida de outro, mas é para ter acontecido na vida dele. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Mas Pedro ele vai terminar assim, no capítulo 4, verso 13, que lemos parte. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Oh, glória a Deus! Vivemos alegre agora, para que no momento da revelação da sua glória, a vinda de Cristo, nós nos alegramos também. Nós regozijamos e alegramos. Tiago, ou no capítulo 1, verso 12, falando da alegria, ele vai dizer assim, olha o comportamento cristão. Capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ser cristão é sofrer as tentações. É sofrer. Mas quando ele sofre, ele não negocia. Ele não se deixa ser levado. Mas ele suporta por amor ao Evangelho. Porque ele está seguindo a instrução do seu mestre. Ser cristão. Ele vai ter amor. Ele vai ser alegre. E também ele vai ter paz uns com os outros. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele vai iniciar dizendo, tende paz uns com os outros. Está em João 16, não, Lucas 16, no verso 33, é isso? Vamos ver aqui. Não, é João. Está escrito assim, ó. Olha só o que está escrito aí. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Em mim tenhas paz, meus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha paz consigo mesmo, com o próximo. Viver em paz independente do ambiente que você está. É ser cristão. Cristão exala o amor. Ele vive alegre, independente da circunstância, não murmurando. E ele tem paz. Quando nós vemos em Hebreus 12, 14, mas está escrito assim, ó, esforçai-vos
para ter paz com todas as pessoas. Ter paz, a paz não é simplesmente ausência de guerra. Ter paz é ter paz consigo mesmo. Ter paz no seu interior é um dos frutos do Espírito. Quem tem paz não vive em ansiedade. Ter paz é estar tranquilo, é viver a longanimidade, é esperar. Ter paz, no capítulo... eu gostaria de ler capítulo 4 de 1 João e o versículo 20. Depois nós lemos Romanos 12, 18. Só para mim falar de um assunto que 1 João 4, 20. Que vai estar dizendo ali que nós precisamos ter, né, uns com os outros. Se nós não temos com o nosso próximo, como teremos com Deus? Olha só o que está escrito. 1 João 4, verso 20. Olha. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como terá paz com Deus quem não tem paz com seu irmão? Quem não tem paz com aqueles que estão em sua volta? Não tem paz na família? Não tem paz no seu ambiente de trabalho? Não tem paz consigo mesmo? Como você vai dizer que paz, os pacificadores de Mateus 5, aquele que leva a paz, são tudo virtudes oriundas do amor, a alegria, a paz. Romanos 12, 18. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Então, ser cristão, como nós vamos dizer que somos cristãos se nós não temos paz uns com os outros? Como vamos dizer que somos cristãos se não amamos uns aos outros? Vamos dizer que somos cristãos que, independente como aparece alguma circunstância adversa, nós vivemos triste, sem esperança. Ser cristão é ter esperança. Saber que, independentemente do que está acontecendo em nossa volta, Cristo é a solução. Nós vivemos em paz conosco mesmo. E tentamos de todas as formas transparecer, se parecer com Cristo. Ser cristão, para dizermos que somos cristãos, nós estamos em uma corrida para o retrocesso de sermos santos, como no princípio. Ser cristão é, de alguma forma, tentar viver as obras de Cristo. E em momentos nós vamos ter que perder para nós mesmos, perder aquilo que parece ser vantajoso por amor de Cristo. Porque nós somos cristãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ser cristão é ter obras, é viver nas práticas. Ser cristão na prática do amor, alegrar, independente da circunstância, ter paz uns com os outros, se posicionar em seu ambiente, se identificar como cristão, independente do lugar que estamos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vão à escola bíblica dominical aprender a palavra de Deus. Próximo domingo estaremos aprendendo Somos Cristãos. Vamos para aprender mais um pouco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.